versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. No grego, a palavra salvação significa sozo, significa salvar, libertar, perdoar, preservar e prosperar. O que leva alguém a viver uma vida cristã com medo: será que eu vou casar? Será que a minha célula vai multiplicar? Será que eu vou cumprir o propósito de Deus? Será que eu não vou morrer? Meu Deus, eu vou dizer para você: você não precisa viver dessa maneira. Por quê? Porque Deus manifestou o sozo na sua vida. Você precisa ter a revelação da salvação. O Senhor não veio salvar você somente do inferno. O Senhor veio salvar você da miséria, do medo, da incerteza. Ele veio trazer para você uma vida, e uma vida em abundância. Diga glória a Deus por isso. Pastor, a graça é para quem? Olha que Efésios diz: nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de você, isso é um presente de Deus. Presente não é aquilo que você merece. Presente é presente, diga glória a Deus por isso. Sabe, a graça é para todos aqueles que reconhecem que não são. Eu não mereço, eu não tenho, eu não sou, eu não consigo, eu não posso. É para você. Tem pessoas que chegam na igreja cheias de si: eu posso, eu tenho, eu consigo, eu já fiz, eu fui, eu estudei, eu li, eu participei. Então as pessoas são cheias de si. Eu vou dizer, há pouca graça para pessoas cheias de si, mas há um oceano de graça das pessoas que reconhecem que nelas elas não conseguem. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, abundou a graça de Deus. Quando você olhar para alguém: nossa, essa pessoa é muito abençoada, com certeza ali há uma pessoa com muita fraqueza. Porque aonde há fraqueza, a medida da revelação da sua fraqueza é a revelação da abundância de Deus sobre a sua vida. Nossa, pastor, aquela pessoa é muito poderosa. Não, aquela pessoa tem uma abundância da graça de Deus na vida dela. Mas por quê? Porque ela não merece. Deus, Ele quer tirar você de cena e colocar Ele. Diga glória a Deus por isso. Sabe, Deus, Ele quer levar você ao seu fim. O fim do homem é o começo de Deus. O fim de um líder de célula nasce a multiplicação de célula. O fim do seu potencial humano, o fim da sua força humana, o fim da sua inteligência humana, o fim da sua ferramenta. Quando você não tem nada para você segurar, só sobra Ele. E nós vivemos numa geração empoderada. Sabe, quando você entra nas redes sociais, você percebe pessoas incentivando você a confiar em você. Confie em você, seja a melhor versão. Pega essa ferramenta, pega essa chave, pega essa dica. Mas eu vou dizer para você: a sua melhor versão não vale nada. A versão genuína é Cristo em vós, a esperança da glória. Vou dizer algo para você: há um mover de Deus no meio dos radicais livres. Porque nós centralizamos Cristo em vós. Diga para o seu irmão: Cristo em você. Sabe, não é uma tarefa fácil, é um longo processo de Deus, em qual você não entende, você sai de cena e Ele entra. Eu vou dizer: só é salvo quem reconhece que não sabe nada. Porque os anos vão se passando, acontece duas coisas com você: ou você vai confiando mais em você, por conta de uma experiência, por conta de uma bagagem, por conta de um currículo, ou você cresce em temor. Senhor, olha o que eu estou vivendo, não tem a ver comigo. Meu Deus, eu não sei dar o próximo passo, eu não sei o que fazer. Jesus amado, eu preciso do Senhor. Sabe que duas coisas acontecem com a gente com o passar do tempo.
Ou você confia mais em Deus, ou você confia mais em você. Até hoje, quando eu vou para a célula, eu confio na barriga. Senhor, hoje mesmo, Deus, não sei o que pregar. Me ajuda, me salva. Eu vou dizer, imagine que você está morrendo afogado. E você fala, mas eu estudei, eu fiz curso de bombeiro, eu sei como me salvar. E de repente você usa as 10 técnicas de nado de braço ali, e você percebe, meu Deus, isso não me salvou. Você precisa de um Salvador nesse momento. Eu vou dizer, Ele é o sozo perfeito que você precisa. Aí Mateus capítulo, não precisa projetar, eu tenho que acabar aqui em 25 minutos. Eu estou lendo a introdução ainda, aleluia. Lá em Mateus 14 relata a história de um homem que confiava em si. Pedro era um homem que trabalhava, o trabalho de Pedro era um trabalho braçal. Ele era o pescador por experiência. Ele tinha muita força humana. Sabe uma diferença entre músculo e força? Nem todo musculoso. Meu pai tem 73 anos. Ele é um homem muito forte. Nunca foi numa musculação. Trabalhou na roça a vida inteira. Nós vivemos um pessoal na academia lá assim. Vai ter medo de galinha. E eu vou dizer para você, a vida, ela leva você a confiar em você. Nessa história aqui, os discípulos tinham vivenciado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus disse para eles, entrem no barco, vão para casa, vão descansar. Eles entram no barco, estão indo para casa, com a barriga cheia, com um cesto para levar para casa. No meio do caminho acontece algo. Eu vou dizer para vocês, existem muitas coisas nas nossas vidas que não estão no cronograma. É como a construção de uma casa. Você vai perceber que vão aparecer coisas que não estavam no cronograma. Não dá para você ser metódico no propósito de Deus. Vou acordar de manhã, vai ser assim, vai ser assado. Vou multiplicar a célula dia 13 de setembro. Vai ter 15 pessoas, assim, 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 assim. Não! O homem faz planos, mas a resposta final vem de Deus. Foi o que eu preguei ontem. Por que tem pessoas tristes? Porque elas fazem o plano não acontece. Deus bagunça o seu plano, porque está trabalhando na sua vida. Você fica frustrado e paralisado ali. Por isso precisamos aprender a dizer sim os nãos de Deus nas nossas vidas. Os psicólogos dizem que a saúde mental, emocional, você ouvir não, você frustrar, não dá certo, porque você precisa amadurecer. E houve uma história aqui de Pedro, e os discípulos estavam num barco, descansando, talvez contando as histórias, umas boas piadas, voltando para casa. De repente olha e começa uma chuva. Não estava no cronograma aquela chuva. Alguém já passou por algo que não estava no cronograma? E de repente, estou resumindo a história aqui, depois os irmãos eu posso mandar o esboço para você. Os discípulos começam a clamar, e foi na quarta vigília que Jesus apareceu. Irmãos, quarta vigília é mais ou menos 6 da manhã. Deus, Ele não atrasa. Às vezes Deus chega nos 45 do segundo tempo. Teve um jogo em São Paulo, não sei que time que foi. Estava 1-0 para o adversário. E aí já estava lá 45, ia acabar o jogo, vários torcedores virados indo embora. De repente, gol! Foi para os pênaltis e ganhou. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus não atrasa, mas às vezes Ele chega nos 45 do segundo tempo. O juiz pegou o apito, vindo. Mas enquanto ele não apitar, não acabou o jogo.
Por isso que você precisa entender que Deus está trabalhando sempre na sua vida. Aqui os discípulos ficaram assustados, por quê? Quando Jesus aparece nos 45 do segundo tempo, é mentira. Não, é um fantasma, é impossível. Começaram a gritar com medo. Eu vou dizer para você, como eu preguei ontem sobre Sara, ela riu, e todos ao seu redor começaram a rir, porque 45 do segundo tempo, mentira, aquela irmã, a mais bonita da igreja, você está me dizendo que ela está gostando de mim, o mais feio da igreja, o batoré da igreja. É isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo, e todo mundo vai rir. Aleluia. Por que ninguém acredita? Jesus aparece na história e falou: vem, Pedro, vem até mim. Presta atenção. Pedro começou a andar sobre as águas, e ele estava indo bem, mas de repente ele percebeu, ele olhou, ele reparou que havia um vento contrário, e ele se distraiu, porque olhou para onde não deveria ter olhado. Não olhe para quem não responde, olhe para as pessoas que estão respondendo. E ele teve medo e começou a gritar: Senhor, me salva. Pedro não estava com medo de ir para o inferno. Ele queria ser salvo daquela circunstância, salvo do seu medo soso. Existem áreas das nossas vidas que nós precisamos ter revelação, que nós ainda não tivemos a experiência do soso. São coisas que assolam a nossa alma, porque essas áreas falta a revelação do soso de Deus na sua vida. Jesus estende a mão, segurou aquele homem e disse: homem de pequena fé, por que você duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Todos ali tiveram uma experiência tão profunda com o amor de Deus, com a graça de Deus. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em você. Aleluia. A palavra infinitamente ou abundante significa além daquilo que você precisa, mais do que o suficiente e em excesso. Diga para o seu irmão: você é muito abençoado por Deus. Você sabe que favor de Deus não é a ausência de luta, é favor no meio da adversidade. Eu vou dizer, quando você tem a revelação que a salvação não tem a ver com você, não tem a ver com a sua força humana, não tem a ver com o seu mérito. Você não tem o poder de salvar a si mesmo, mas Ele tem. Diga glória a Deus por isso. João 1,17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Sabe que a nossa vida precisa estar muito bem fundamentada. Como eu disse sobre aquela pessoa que me mandou uma pergunta, oração, clamor nas redes sociais, dizendo que a impressão que ela tinha, que ela estava em cima de uma ponte, a ponte tinha desabado e ela ficou segurando ali numa estrutura da ponte. Eu vou dizer, cada área da sua vida precisa estar segura. E para que cada área da sua vida seja segura, você precisa ter revelação de uma vida abundante da graça de Deus. Sabe, o propósito de Deus, Ele veio com provisão, Ele veio com graça. Eu te falo: pastor, eu fiz o evento Ponte todo mês, não foi ninguém. Você pode até fazer o evento Ponte, mas só quem tem o poder de atrair novas pessoas não é a sua ferramenta, é o Senhor. Pedro fez o evento Ponte
na cela. Pedro pescou a noite inteira, segundo a experiência que ele tinha. Não pegou nada. Voltou para casa frustrado. Você sabe que uma das maiores experiências de Pedro para aquilo que Deus tinha no futuro foi o fracasso em uma noite que ele não pegou nenhum peixe. Às vezes, no pior dia da sua célula, Deus vai trazer uma luz sobre a sua liderança. Uau! Meu Deus do céu! Naquele dia, de uma porta fechada, você vai ver um tempo de portas abertas, abundantemente na sua vida. Aí Pedro de novo, Jesus fala, lança de novo, na lança do lado direito. Pedro pegou tanto peixe, e aquele dia ele teve certeza, não tem a ver comigo, nem com a minha experiência, tem a ver com ele. E a pesca que Pedro fez, a pesca da graça de Deus, foi muito abundante, além daquilo que ele precisava. Ele teve revelação que o Senhor o salvou num dia de uma pesca muito ruim. Diga ao seu irmão, a graça sobre a sua vida. Eu gostaria de compartilhar sobre 3 pilares de uma vida cheia de graça de Deus. O primeiro pilar é o pilar da fé. Filipenses 3:9 diz, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça que vem de Deus pela fé. Não existe marcar um encontro com alguém sem um lugar. Se eu disser assim, vamos nos encontrar amanhã, você fala, ok, mas aonde? Aqui existe um encontro com Deus. Essa palavra nele significa uma relação de descanso. O Senhor está chamando você para um lugar. E quando você encontra o Senhor nesse lugar, você se torna alguém escondido nele. E seja achado em uma relação de descanso. Não tendo a minha justiça que vem da lei. Como assim? Se eu convidasse você para jantar num restaurante caríssimo em São Paulo, dissesse, irmão, você quer jantar comigo? E eu não te conheço, não tenho intimidade com você. Eu falo, vou pegar você de carro na sua casa. E eu pego você de carro na sua casa. Nós entramos no restaurante. Você olha o cardápio, meu Deus, é caro demais. E eu digo, você quer comer o quê? E aí você pede. E na hora de pagar, você fica com medo. Ele me chamou, mas será que ele vai pagar? Então pode ser que você peça comida mais barata, com medo de você ter que pagar. Ou talvez você pede qualquer coisa e não tem dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para você, o lugar mais seguro que existe, uma vida de abundância da graça de Deus. O primeiro pilar é a fé. Você precisa ser encontrado em um lugar de descanso. O que é isso? Trabalhar no descanso, crer no descanso, frutificar no descanso, ser consagrado no descanso. Você percebe, eu encontrei um lugar. Mas o diabo gosta de levar você a ficar se comparando, olhando para o outro trabalho, o outro é melhor do que eu, o outro sabe o que eu não sei, o outro consegue fazer o que eu não consigo, o outro é divertido e não sou, e eu cuido de adolescente, é engraçado, o outro é mais, e aí você fica vivendo. Eu estou há 10 anos na frente da igreja, não cresceu, e o outro cresceu, e aí você fica vivendo assim. Eu vou dizer, Deus quer SUSO, Ele quer salvar você, para que você possa ter uma explosão de crescimento. Pedro, por que você está com medo? Por que você ficou olhando para o lado? Era só olhar para mim e você ia chegar até aqui. Ricardo, por que você olhou para o lado? Foi por isso que você teve medo. Uma vez chamaram um homem, um filho de um rei muito importante. Ele ganhava muitas guerras. E aquele rei tinha um amigo, que também era um grande rei muito importante nos seus dias. O rei morreu e o filho
se tornou sucessor do seu pai. E aquele menino fazia coisas erradas. Ele quebrou o legado do pai. E um dia o melhor amigo do pai prendeu aquele jovem. Disse: jovem, eu vou matar você por tudo que você fez. Eu só não vou te matar imediatamente por conta do seu pai, mas eu vou dar um teste para você. Ele soltou aquele menino, fez um corredor enorme, homens de um lado e homens de outro lado. Pegou um balde com água cheia até a tampa. Falou: você vai ter que levar esse balde até o final desse grande corredor. Se você conseguir que nenhuma água caia, você vai viver. Se você derrubar o balde ou cair uma gota de água, vão matar você imediatamente. No corredor direito, os homens tinham que dizer: você não consegue, e acabar uma surra mental. E do outro lado: você consegue, você pode, vai dar certo. E aquele menino pegou o balde, ele começou a olhar para a água e começou a andar, e ele não tirava os olhos da água. Chegou até o final. O rei disse: por que você não parou para agradecer quem estava te apoiando? Ele disse: porque eu percebi que a minha vida não estava nas mãos de quem estava me encorajando. A minha vida estava nas mãos daquele balde de água. Às vezes você acha que a sua vida está nas mãos dos irmãos da célula, que a sua vida está nas mãos do governo, que a sua vida está nas mãos de alguém. Eu vou dizer: a sua vida está nas mãos do Senhor. Você precisa aprender a olhar somente para Ele. Por isso que a fé é o primeiro pilar, porque a fé é a certeza que eu vou chegar no final do corredor, e eu tenho tanta certeza de algo que eu não vejo. Isso se chama fé. Diga para o seu irmão: o primeiro pilar é a fé. Você está olhando para o balde, ou está olhando para quem está atacando você, ou quem está te agradecendo? Pergunta para o seu irmão. Você só consegue viver pela fé quando você crê na justiça de Deus. Caso contrário, a nossa justiça sempre vai nos remover de olhar para o Senhor. Pedro entrou num caminho da lógica. Qual o caminho da lógica? Eu estou diante de uma tempestade. O vento é contrário. Humanamente falando, é impossível chegar até Jesus. O contexto não é favorável. Eu vou dizer para vocês: não vivam de acordo com o contexto, vivam de acordo com a palavra que foi liberada sobre a sua vida. Você sabe que a fé não tem o poder de trazer algo. A fé já trouxe algo a você. Quando você entende o que eu compartilhei ontem, sobre você acompanhar o pedido pela internet. Deus não é uma internet. Deus é mais real que essa cadeira que você está sentado. Você pode viver sim uma vida alegre, uma vida intensa, uma vida feliz, segundo a graça de Deus. Pastor, eu entendi o princípio do balde de água. Eu entendi o princípio da fé. Agora eu estou com muita fé de frutificar, de crescer, de avançar. Agora entra o segundo degrau da escada da graça de Deus. Você precisa ter uma boa imagem e uma imagem correta sobre Deus. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8, relata um pouco da história de um homem que tinha uma deficiência nas pernas, Mefibosete. É tão interessante que alguns anos atrás, eu estudando sobre imagem e identidade, eu ouvi uma história tão triste e tão verdadeira. Nos Estados Unidos pegaram algumas prostitutas de altíssimo nível financeiro, uma fortuna. Elas se deitavam com
homens poderosos. Aí chamaram ali um psicólogo, um psiquiatra, um pastor, um médico, e uma a cada vez sentava no meio do círculo. E o psicólogo dizia: você sabia que o que você faz está prejudicando a sua alma? Ela dizia: eu sei disso. O psiquiatra dizia: você sabe que o que você está fazendo, vendendo o seu corpo, trazer problemas seríssimos no seu cérebro? Ela dizia: eu sei disso. O médico dizia: o que você está fazendo vai trazer problemas seríssimos para o seu corpo, doenças terríveis. Elas diziam: eu também sei disso. Chegou a vez do pastor, e o pastor disse outra coisa para ela: vocês sabiam que vocês não foram criadas para serem prostitutas? Vocês foram criadas para ser princesas de Deus. Sabe o que elas disseram? Uma após uma: nós também sabemos disso. E o pastor falou: mas se você sabe, por que vocês continuam nessa vida? Todas disseram a mesma coisa: nós procuramos dentro de nós uma imagem de uma princesa e nós não encontramos. Eu vou dizer, tem muita gente que tem muita fé, mas a maneira que eles enxergam Deus é uma maneira errada. Nós somos vítimas muitas vezes de situações na vida, de abusos, de traumas, divórcio de pai e mãe, de erros que as pessoas cometem conosco. O problema não são esses problemas que acontecem com as nossas vidas. Por isso nós temos que ter a eternidade como alvo de vida. Porque quando nós temos a eternidade como alvo de vida, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus vai trabalhar, Deus vai reverter, alguma coisa vai acontecer. E a história de Mefibosete, aos seus 5 aninhos de idade, ele foi vítima de um acidente. E esse acidente trouxe problemas terríveis para ele. Mas o problema não foi o acidente. O problema foi a imagem que entrou dentro dele sobre ele. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha a imagem que Mefibosete tinha sobre ele. Eu não passo de um cão. Você pega ali a história dos espias, a maneira que eles se enxergavam. Eu vou dizer, nós nascemos para reinar em vida. E não tem a ver conosco, tem a ver com a abundância da graça de Deus que você recebeu. Então, conforme você vai crescendo dentro do propósito de Deus, sua fé vai sendo firmada. E você precisa ter uma boa imagem sobre Deus e sobre quem você se tornou em Cristo Jesus. Esses conflitos emocionais, eles vão sumindo à medida que você vai firmando quem você é e quem é o Senhor na sua vida. Você vai ter um casamento à maneira de Deus, a sua célula vai se multiplicar, você vai crescer, você vai frutificar, as coisas vão dar certo. Talvez hoje você está parado com uma imagem errada sobre você. Não faça isso. Lá em João capítulo 1:12 diz: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não é suficiente você ser filho, você precisa ter uma boa imagem de Deus como o seu Pai. É Ele que te sustenta, é Ele que é o seu provedor. Sabe, você precisa permitir que a imagem que você tem de um Deus, que às vezes é distante, severo, tem que ser removido da sua vida. Você não é abençoado por aquilo que você faz, você é abençoado por aquilo que Cristo fez. Você está escondido nele.
talentos, tem um contexto aqui. Chegando por fim, que recebeu 1 talento. Senhor, disse o Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhaste. Olha a imagem que ele tinha sobre o homem que o abençoou com 1 talento. Ele tinha uma visão errada. Quando você tem a visão errada sobre a igreja, quando você tem a imagem errada sobre o seu líder de célula, quando você tem a imagem errada sobre a corte, você não consegue acessar herança por conta de uma imagem errada. Diga assim: eu sou o filho amado e eu tenho um pai que me ama. Se Deus, Ele quer superabundar a sua vida, para que você possa entender que o que Deus te dá não tem a ver com a sua história, não tem a ver com o que você tem tudo a ver com Ele, e você serve um Deus abundante. Lucas 15:19, estou encerrando já. Obrigado. Diz assim, aqui você conhece a história do filho pródigo. Aqui você encontra um equívoco. Lembra da palavra de ontem? Equívocos são conceitos que você tem, que muitas vezes não tem a ver com a palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui, versículo 18: vou voltar para casa e vou falar para meu pai: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor. Aqui ele tinha consciência: eu pequei, eu errei. Eu vou dizer para você, nos dias que você sabe, eu não mereço, é o dia que Deus mais te abençoa. Por quê? Para que você possa ter certeza que não tem a ver com você. Isso liberta você, tira você do centro, e o sangue é honrado. Houve um dia que os reis saíam para a guerra, mas Davi não foi para a guerra, ficou desfrutando do seu palácio. Ele viu uma mulher muito bonita. Ele disse: uau, que mulher bonita, formosa. Mandou trazer a mulher. E naquele dia ele se deitou com uma mulher. E aquela relação sexual gerou um filho. E sabe quem foi escolhido para suceder o rei Davi? Sabe quem que Deus escolheu? Quem não merecia. O filho do adultério, Saul. Deus não olha para o seu passado para definir o seu futuro. O dia que você tem consciência que você não merece, é nesse dia que você pode se levantar e dizer: não tem a ver comigo, tem a ver com o sangue. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu vou dizer uma coisa para você, jovem. Quanto mais você tem a consciência que você é amado, mais você não quer o pecado. Você não nasceu para o pecado, você não nasceu para o mundo, você é alvo do amor de Deus. O que faz você vencer o pecado não é você lutar contra o pecado, é você ter a consciência que você foi perdoado, amado, justificado, e que Deus tem uma história. Eu casei virgem. A única mulher que eu beijei na minha vida é a minha esposa. O beijo foi no altar. Eu vou dizer o que me fez ser guardado. Não foi ouvir: não peca, não peca, não peca. Era ter a consciência que Deus tinha me escolhido para algo especial. E o que me faz especial não são as minhas habilidades, é o sangue que foi derramado naquela cruz. Os meus pecados foram perdoados. E Deus queria ensinar o filho pródigo. Aqui é uma alegoria. Aqui é Deus e as nossas vidas. Aqui é a revelação do amor de Deus. Olha o que ele carregava na cabeça dele.
eu não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Olha a mentalidade de merecer. Eu pequei, eu não mereço. Eu sou santo, eu não mereço. Eu fiz, eu posso. Eu não fiz, eu não posso. Efésios 2:4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ele é riquíssimo em perdoar os seus pecados. E com esse muito amor, Ele te amou. O último princípio, que é o princípio da gratidão. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você reconhece que ninguém deve nada para você, você se torna uma pessoa grata. Que leva alguém a ser grato pela igreja. E alguém reconhece: puxa, não era nem para eu estar aqui. O Senhor me colocou numa família espiritual. Eu tenho um pastor, eu tenho uma família em Deus. Você nem percebe que as pessoas erram com você, que a gratidão está acima do erro das pessoas. Quando você carrega a revelação, ninguém deve nada para você. Lá em João capítulo 6, relata a história onde o Senhor supriu toda aquela multidão com 5 pães e 2 peixes. Quem que trouxe aquela oferta? Foi um adolescente. E os discípulos disseram: será que isso aqui vai ser suficiente? Jesus nem falou isso, nem deu moral. Simplesmente Ele agradeceu, porque o pouco na mão de uma pessoa grata se torna abundância. Você só reclama da sua célula, mas quando você olha para a sua célula pequena, cheia de pessoas carnais, fala: Deus, muito obrigado, eu nem merecia ser célula. Olha as pessoas que Deus me deu para cuidar. Senhor, muito obrigado. Vai pipocando e multiplicando. Se puder projetar Efésios 3:20, chamar os irmãos no louvor, já deu meu tempo aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Observe como a graça de Deus é crescente. A Bíblia diz: Ele é poderoso para fazer tudo o que pedir, tudo aquilo que pensamos, abundante, muito além, segundo o seu poder que opera em nós. Aqui tem você. Existe um poder que opera dentro de você. Esse poder ele é ativado quando você tem revelação que o amor de Deus ele é crescente. Que a revelação da graça de Deus ela é crescente. É uma história com Deus, onde em tempos o Senhor te chama para águas profundas. Talvez Pedro estava naquele barco dizendo: meu Deus, uau, vimos o Senhor multiplicar pães e peixes, quantos milagres. Talvez Pedro achasse: eu estou no ápice, já tive muitas, mas o Senhor olhou e falou: não, existe algo mais profundo que eu quero fazer na vida de Pedro. Eu vou dizer, talvez nesses dias o Senhor está te chamando para experiências mais profundas. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu quero declarar sobre a sua vida que a sua vida está firmada. Nós vivemos uma geração consciente
de si. O Senhor não chamou você para ter consciência de você. Ele chamou você para ter consciência dele sobre você. Isso liberta você e te traz uma profunda paz. Tem uma música que eu cantava na igreja, eu nem sei onde que está essa música. Eu tenho Cristo em minha vida, eu tenho tudo, nada me falta, tenho esperança em minha vida. Tudo que você precisa está em Cristo Jesus. Ele é tudo. Jesus, tudo que você precisa está nele. Os piores dias da sua vida, ele é bom. Nos melhores dias da sua vida, ele continua sendo. Não se preocupe. Provavelmente, nos piores dias da sua vida, ele está trabalhando na sua vida para que chegue os melhores dias da sua vida. Que Cristo te mantenha no lugar que Deus vai colocar. Cristo em você, a esperança da glória de Deus. Esses são os radicais livres, lavados pelo sangue, livres do pecado, livres do mundo, que andam na contramão desse mundo, em paz para com Deus, porque os seus pecados